Falando em segurança pública, eu quero tratar aqui, agora neste momento, de um assunto muito grave que é relacionado à educação e à educação antirracista no nosso país e também aqui, né, no estado de São Paulo e também nas escolas particulares brasileiras. A gente está acompanhando desde o início da semana um caso que foi trazido pela atriz Samara Filippo, numa situação na qual a filha dela enfrentou na escola onde ela estuda, no Colégio Vera Cruz, que fica na zona oeste de São Paulo. É um colégio de elite aqui em São Paulo, com uma mensalidade de R$ 6.000. Ela, inclusive, hoje deve prestar um novo depoimento, deve prestar um depoimento. Ela disse que ia procurar, né, para registrar o boletim de ocorrência, para falar sobre esse episódio. Duas alunas do nono ano pegaram um caderno da filha de Samara, que é negra, e arrancaram as folhas. As estudantes também escreveram uma ofensa racial em uma das páginas. Samara registrou um boletim de ocorrência. Em comunicado aos pais, a escola disse que as jovens foram suspensas. Há uma discussão aí também e uma possibilidade, inclusive, de uma dessas alunas que teria cometido esse ato de racismo, também disse que sairia da escola por conta própria. Os pais chegaram a informar isso em grupos de WhatsApp da escola. Nós convidamos aqui a participar conosco do nosso programa a advogada especialista em direito antidiscriminatório, a doutora Luana Pires, e também está conosco aqui o Thales Vieira, que é co-diretor do Observatório da Branquitude, que também colaborou aqui com o UOL numa reportagem muito interessante que fala sobre esse caso. Agradeço a participação aqui dos dois. Olá, Luanda, muito obrigada por estar aqui. Bom dia. Olá, bom dia, prazer é meu. E o Thales também conosco aqui. Olá, Thales, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Fabiola, bom dia. Prazer é meu estar aqui também. Bom, a primeira dúvida, Luanda, até começo contigo, que é advogada e pode nos ajudar a entender, né? A Samara Felipe disse que ia buscar a justiça, foi registrar boletim de ocorrência a respeito disso. Qual é a punição, né, que um adolescente deve ter, né, por um caso como esse? E também os pais desse adolescente devem ser punidos quando acontece um crime de racismo, como aconteceu? Sem dúvida nenhuma, precisa ter responsabilização, né? Nós estamos falando de um crime que está instituído, foi instituído por lei. Quando isso acontece dentro da escola, por menores de idade, a resposta, antes de qualquer coisa, ela é educativa, ela precisa ser educativa, né? Nós temos aí um ECA que funciona muito bem, mas antes de tudo, nós precisamos entender que esses crimes, né, de cunho racial e outros crimes cometidos contra pessoas pertencentes a grupos historicamente minorizados, eles vêm de uma estrutura, né, de uma condição social que estrutura a nossa sociedade. Então, a gente está falando de uma reprodução de um racismo por uma criança, né, por uma criança menor de idade dentro do ambiente escolar. Então, a escola, antes de qualquer coisa, de pensar em lei, sim, tem os caminhos legais, existem as punições, o Estatuto da Criança e do Adolescente estão aí, né? A lei antirracismo, a lei CAO, 7.716 também está aí, prevê todas as medidas, mas nós temos também o Ministério da Educação, que precisa estar atento a isso, criar uma política, né, de educação antirracista, a escola tomando as medidas necessárias e não pensando apenas na punição, assim como a família, e não apenas na punição dessas crianças, mas na educação. Ô, Luanda, você Uhum. falou sobre o ECA. O que o ECA fala sobre crimes cometidos por crianças e adolescentes? O que está previsto no ECA? O que está previsto na legislação brasileira? Temos dois tipos de responsabilização aí, né, Fabiola? A gente tem a responsabilização civil,
né, que a jurisprudência do Brasil entende, prevê, inclusive o Código Civil prevê que os pais são responsáveis pela reparação civil de filhos menores de idade quando atos são praticados por esses filhos. Nós temos essa responsabilização civil que está na lei e a jurisprudência já entende dessa forma há algum tempo também. Quando isso é cometido pela criança, nós temos aí diversos tipos de ressocialização, né, que são penas, porque quando são menor de idade ele não comete crime, porque ele não é os próprios códigos, né, brasileiros determinam isso. Então ele vai cumprir se for condenado esse menor de idade, se for analisado, e ali as penas previstas no ECA, que vão desde ressocialização, presença em cursos educativos, até a pena restritiva de liberdade, que a gente está falando de um crime que a gente está começando a discutir de forma. Na verdade, a jurisprudência está começando a aplicar da forma que deve ser adequada, então, muito provavelmente, isso não vai acontecer. E quando a pessoa, a criança, o adolescente que comete esse crime de racismo, ele é maior de idade, aí ele está imputado às penas que são previstas na lei antirracismo, que é a pena de reclusão de 2 a 5 multas, de 5 anos e multa em caso de injúria racial, e quando for crime de racismo em si, essa pena ela é aumentada, e também uma pena de reclusão, lembrando que se menor de idade, sim, a responsabilização civil aí vem dos pais. E outra coisa, nós temos aqui em São Paulo, o crime foi cometido em São Paulo. Nós temos em São Paulo uma legislação própria do PROCON, que combate as discriminações racistas. Então, a gente está falando de um ambiente escolar privado, que é uma empresa. Logo, se ela for também condenada, ainda que seja por dolo de forma culposa, né, os pais dessa vítima, da criança que foi vítima, podem fazer uma denúncia no PROCON também, para que a empresa seja responsabilizada. Então, nós temos aí questão de responsabilização de atos cometidos por menores dentro de ambientes escolares. Nós temos as 3 esferas que correm de forma independente e que têm sanções independentes também, que variam muito aí, de multa até detenção, a depender do julgamento. A gente tem que prevenir para que isso não aconteça, mas essa educação antirracista, ela tem que ser diária, né? Dentro da casa e na escola e em todos os ambientes. Eu queria te perguntar, assim, qual é a dica, Luanda, que você dá aos pais, principalmente brancos, porque os pais dessas crianças que cometeram isso estão sendo, claro, estão falando, ó, tem muita gente aqui escrevendo agora aqui, essas crianças racistas são filhas de pais racistas, elas aprendem em casa. E às vezes os pais estão numa dor, né? O pai, por exemplo, falou isso. Eu tô assustada com o que o meu filho fez, já ouvi isso. É claro que tem uma responsabilidade do pai aí, ele precisa ter essa responsabilidade. Mas de que forma esse pai pode atuar? Eu queria que você trouxesse aqui dicas, principalmente, né, as dicas aos pais e mães das crianças que estão aí. Muito interessante isso que você fala, Fabiola, porque a própria Constituição Federal do Brasil nos traz que a educação das nossas crianças é de responsabilidade conjunta de Estado, sociedade e família. Então, de fato, é uma educação que precisa ser realizada de forma integrada, né, em todos os ambientes sociais que essa criança convive. Por isso, a responsabilidade é de todas e todos. E dicas para os pais. Antes de qualquer coisa, é o letramento, é o próprio letramento, é a própria educação antirracista, é a própria desconstrução, né? Porque crianças repetem o que elas ouvem. Nós repetimos, enquanto seres humanos, repetimos padrões através dos nossos vieses inconscientes o tempo inteiro. Uma criança, então, que convive em ambientes muito específicos, elas só repetirão o que elas ouvem. Então, necessariamente, quer queiramos, quer não, Caiu a ligação, caiu o áudio de novo, deu ruim aí no áudio. Vamos ver se volta. Acho que é o fone de ouvido, Luanda, que às vezes esse fone ele falha. Se puder tirar o fone, fica melhor. Ô, Thales, rapidamente, para a gente deixar aí um recado final também para pais.
principalmente o foco nos pais, né? Que dica que você daria, uma dica objetiva, clara, para os pais que estão nos ouvindo? Uma dica objetiva é a seguinte, assim, com quem vocês, pais, e com quem seus filhos convivem diariamente e em que posições hierárquicas essas pessoas estão. Então, assim, o seu filho convive com pessoas negras em posições hierárquicas igualitárias à sua, ou todas as pessoas negras que seu filho convive, em que você convive, só estão servindo a você. Porque não adianta você falar, pode falar à vontade, pode ter todo o letramento possível, mas a imagem de sempre ter pessoas negras te servindo e sempre ter pessoas brancas e posições igualitárias à sua, é uma imagem muito forte. É uma imagem que, quando formada na cabeça de uma criança, ela tem um poder muito forte. Então, e é muito difícil você conseguir reverter isso com palavras. Então, o que a gente tem que falar é: pessoas brancas precisam estar convivendo com pessoas negras de forma igualitária, de forma com que pessoas negras não estejam apenas servindo. E para isso precisa estar em mais espaços, precisam sair de suas bolhas. Isso, claro, partindo aqui do pressuposto de que há um desejo de um antirracismo ativo, né, para esses pais. Esse é o pressuposto inicial para isso. Né? Se não tem esse desejo, e aí não tem muito o que fazer mesmo, aí parte para esse letramento, parte para um outro, parte para passos mais atrás. Mas não sendo esse caso, sendo um caso, né, de um desejo de um antirracismo efetivo, precisa se estar convivendo de outras formas que não seja sempre numa posição de serviço, mas precisa estar convivendo de forma hierarquicamente igualitária. Quem convive na sua casa? Essa é uma grande pergunta. Quem entra na sua casa e é recebido e senta no seu sofá? Né? Pessoas negras estão só te servindo, estão só limpando a sua casa, ou estão sentando no seu sofá e partilhando de momentos especiais com a sua família? Essa é uma imagem muito poderosa que letramento nenhum consegue dar conta disso. Muito boa a sua frase, Thales. Pais brancos precisam sair das suas bolhas e conviver com os pretos, né? Uma vez eu ouvi até um amigo preto falar falar uma vez, ele falou assim, olha, não tem criança negra na escola do seu filho? Tira ele da escola, coloca ele numa escola que tenha crianças Exato. pretas, né? Esse é um passo. Vai lá, Luanda, falhou a sua ligação? Termina aí a sua dica. Gente. Mas eu acho que muito de encontro com o que o Thales falou e de forma complementar realmente é essa desconstrução. Olha, Thales, eu já não espero mais que isso seja de forma voluntária e que haja vontade. Eu espero que seja por entendimento sobre a necessidade, que nós estamos falando de Uhum. crime e cada vez mais conseguindo implementar a lei. Então as pessoas precisam se adequar e garantir com que outras pessoas exerçam a cidadania de forma plena, é respeito, é vida em sociedade. Então, pessoas brancas precisam estar letradas, precisam estar treinadas, readequarem o próprio cérebro, né, para essas respostas que podem vir de forma inconsciente ou não, ou seja, estudarem realmente, ter aí um movimento que é um movimento mesmo de estudo, de ir atrás, de desconstrução, de entender qual a problemática, né, quais os impactos disso, né, do racismo na vida das pessoas negras, né, o impacto disso na sociedade, dentro da sociedade capitalista. Então, eu espero que as pessoas, eu penso que, antes de mais nada, é esse letramento. E esse letramento ele precisa ser feito porque nós estamos falando de crime que vulnerabiliza, mata e deixa morrer muitas pessoas dentro dessa sociedade. Inclusive, pensando na malha social, a maioria dessa sociedade. Então, a sociedade tem muita coisa que precisa ser revista e a educação das nossas crianças é de responsabilidade e, né, a não educação, ou a falha nessa educação, ela também gera responsabilização civil, criminal, aí de vários outros tipos. Então, para mim, assim, de forma bem advogada aqui, de forma bem técnica, é o letramento. Não, e nesse letramento, inclusive, falar com as crianças, né, sobre o que que é o crime, né, é muito importante mesmo para as crianças muito pequenas, né,
Ontem eu estava conversando com a minha filha sobre o que é o crime de racismo, você trazer o que é um crime de racismo. A gente não fala sobre o roubo, né? A gente não fala sobre outros crimes que não podem ser cometidos. Por que não tratar também do crime de racismo? É crime, e precisa ser falado para as crianças muito pequenas. É uma pena que as escolas não ensinem isso para as crianças, né? E muitas não estão ensinando, apesar da obrigatoriedade de ensinar, né? Isso é muito, porque tem essa obrigatoriedade, né, Thales? Uhum. Exato, tem a Lei 10.639, que já fez mais de 20 anos, tem 21 anos de E não lei, é né, que obriga o ensino da história da cultura afro-brasileira, que depois foi atualizada para 11.645, que inclui a questão indígena também. E ela é uma lei que altera a LDB, né, então ela altera a Lei de Diretrizes Básicas de Educação. Portanto, tem experiência suficiente para se lidar com esse assunto, para se lidar com esse tema, tem material suficiente, tem livro suficiente e tem experiência suficiente para isso. Thales, muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Fabiola. Conte com a gente sempre. A gente conta, ele é do Observatório da Branquitude, procurem, é bem interessante, o Thales participou de uma reportagem também muito boa aqui que está na página do UOL, não sei se você consegue abrir aqui para a gente, mostrar também, ou Luiz, aqui para que a gente mostre essa reportagem que traz vários detalhes sobre o caso da Samara e o que isso pode trazer de ensinamento. Tem vários pais já conversando comigo aqui, que isso se compartilhe, né? Vamos compartilhar essa conversa com outros pais, com outras escolas, porque o objetivo é isso, é a educação antirracista, que tem que ser diariamente em todas as casas, e como disse a Luanda, a responsabilidade de todos. Aí, ó, caso da filha da Samara expõe o abismo no combate ao racismo nas escolas brasileiras. Apesar de isso estar na teoria, é pouca prática, quase nenhuma prática em muitos colégios particulares e também públicos no nosso país. Luanda, muito obrigada.